Então, para a gente começar, gostaríamos, né, de saber que você contasse, né, um pouco sobre a criação do projeto e a origem, o que que motivou essa criação. Conta um pouco para a gente, né, para todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo sobre a criação do projeto para Marias e Terezas, por favor. Boa tarde, meninas. Então, o nosso projeto, ele foi criado em 2021, né? Ele foi registrado no dia 6/8, então nós vamos fazer agora 4 anos nessa semana. O projeto ele foi criado muito no intuito de auxiliar meninas que entrassem, né, nas áreas de STEM, que é a área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. A gente sabe que nós temos uma defasagem nessas áreas e a gente percebe que, mesmo que nós tenhamos meninas que entrem em cursos dessas áreas, muitas vezes há uma dificuldade muito grande de permanecer, justamente porque são áreas muito masculinas, né? Ela tem uma presença masculina muito grande. Então, muitas vezes, as meninas passam por dificuldades, até mesmo de serem questionadas sobre as suas habilidades, né? Questionadas sobre o local em que elas estão, se elas deveriam estar naquele local. Elas acabam tendo que se adaptar justamente para conseguir ultrapassar essas dificuldades, e a gente entendeu que ter um projeto que tivesse esse intuito era necessário, inclusive, para a permanência das mulheres nessas áreas. Então, inicialmente, era um projeto que ele começou durante a pandemia, e a gente começou com a divulgação de material que ilustrasse essa representatividade, né? Então, muitas vezes a gente, quando pensa em um profissional da engenharia, por exemplo, é automático que a gente pense em um homem. Então, isso se deve muito pela falta de representatividade nessas áreas. E muitas vezes pela falta de divulgação, porque nós temos excelentes profissionais, né, mulheres nessas áreas, e que muitas vezes isso não é de conhecimento de outras meninas. Então, nós começamos a partir daí. Perfeito, obrigada. Então, desde a sua criação, né, a criação desse projeto, qual que tem sido o maior impacto do projeto para Marias e Terezas na vida desse público-alvo? E se tem alguma história de sucesso que você gostaria de compartilhar com a gente? Só para a gente, antes de entrar nessa questão, né, do qual que é o nosso impacto, o nosso objetivo maior é incentivar essas meninas a buscarem cursos nas áreas de STEM, né, e permanecer também nesses espaços. Então, o projeto ele tem esse nome porque é o nome das minhas avós, né, tanto da minha avó paterna quanto da minha avó materna, e é o nome hoje da minha filha, como uma forma da gente honrar, né, todas as mulheres que vieram antes e que trilharam esses caminhos para que a gente pudesse chegar, mas também para a gente abrir novos caminhos para as futuras gerações. Então, a gente começou a desenvolver uma série de atividades e iniciativas justamente para alcançar esses nossos objetivos. Nós, como muitos projetos de extensão, ao ter o contato com a comunidade, a gente acaba reformulando as nossas iniciativas de acordo com as demandas que aparecem, né? Então, a gente tem um objetivo a ser alcançado, mas a gente acaba tendo que se adaptar, porque às vezes o que a comunidade externa precisa não é exatamente o que a gente pretendia. Então, sem perder o foco no nosso objetivo principal, nós começamos, como eu disse, com essas iniciativas, né, de divulgação, principalmente, e a gente retorna para um ensino presencial em 2022, onde o nosso grupo, que até então só se reunia virtualmente, ele passa a se reunir presencialmente também. Uma das coisas que a gente percebe é que muitas vezes, além da dificuldade para optar por carreiras dessa área, a gente tem as dificuldades para permanecer nesses espaços. Então, a gente começa a trabalhar também com iniciativas onde a gente tem algumas rodas de conversa, né? A gente traz algumas palestras e profissionais de algumas outras áreas para trabalhar alguns aspectos também que são importantes,
Um deles é o combate ao assédio sexual dentro dos ambientes corporativos e do ambiente acadêmico. Nós fizemos em 2023 uma palestra com a delegada da Delegacia de Mulheres, a Kíria, onde ela foi falar justamente sobre isso, né? Sofri assédio e agora o que eu faço? E mostrou, inclusive para a comunidade acadêmica, muitos conceitos sobre o que é o assédio, o que é, né, cada uma dessas violências que às vezes a gente passa, e quais são os caminhos que a gente tem para combater esses comportamentos que a gente sabe que é uma das coisas que mais pesa nas escolhas, às vezes, das meninas. Né? Eu já tenho toda essa violência que eu sofro, eu ainda escolher estar em um ambiente majoritariamente masculino, isso pode agravar essas violências. Então, a gente teve essas questões, a gente já trabalhou a questão da saúde mental de mulheres na área de STEM, com psicólogas, né, em rodas de conversa, e a gente também já trabalhou com as meninas da Vila Educacional das Meninas, que é uma ONG aqui, uma instituição que a gente tem em Diamantina, que acolhe meninas em situação de vulnerabilidade no contraturno escolar. Então, o que a gente começou a perceber é que muitas delas também tinham muita dificuldade nas matérias base, né, que é a matemática, as ciências, e a gente começou, então, a partir de uma parceria com a coordenação da VEM, ofertar aulas de reforço para essas meninas. Nós ficamos na VEM durante 1 ano e meio e hoje a gente entra aí numa etapa do projeto que a gente precisa entender que a gente precisava avançar um pouco mais, né? Porque você até perguntou qual é o maior impacto do nosso projeto. O nosso projeto hoje, depois de 4 anos, a gente já atendeu cerca aí de 150 a 200 meninas, a gente já teve cerca de 50 componentes, né, 50 membros no nosso projeto, onde a gente fez visitas em escola, divulgando o nosso trabalho, divulgando os cursos que a UFVJM tem para oferecer nessas áreas. A gente já fez atividades na própria VEM, né? A gente agora está iniciando atividades de mentorias com meninas do 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio, onde a gente vai fazer uma série de atividades por mês com elas dentro da universidade, para que elas conheçam as opções que elas têm ali dentro, né? E vamos trabalhar com um acompanhamento individual delas por cada uma das nossas alunas que hoje participam como voluntárias do projeto. E eu acho que um dos maiores impactos, Maria Luísa, que a gente tem, assim, eu gosto muito de contar essa história, porque, primeiro, a gente precisa entender que nós estamos tentando mudar um status quo, né? Uma realidade que ela já está muito bem estruturada, que é essa realidade onde a gente tem uma baixa representatividade de mulheres, não só nas áreas de STEM, mas às vezes a gente tem cursos até das áreas de STEM, como a própria biologia, que tem muitas mulheres, mas o que ocorre é que, à medida que elas vão progredindo na carreira, a tendência é que os cargos, né, de maior posição, né, de maior tomada de decisão, eles sejam ocupados por homens. E aí a gente nem vai perpassar para a questão da maternidade também, né, que é um outro peso que a gente acaba tendo, né, mas que é um assunto muito complexo. Eu acho que nosso tempo também necessita que eu seja um pouco mais objetiva, mas eu falo que um dos maiores impactos assim que eu tive e que eu presenciei foi uma aluna da VEM, onde eu fui convidada, depois dessa palestra que a gente fez sobre assédio sexual, eu fui convidada pela coordenadora da VEM para ir lá falar um pouco de meninas na ciência, mulheres na ciência, e eu fui conversar com elas, uma das meninas, ela tinha uns 6, 7 anos, ela falou assim, tia, a mulher não pode ter carro. E eu ainda brinquei com ela, falei, mas como é que eu vou vir na VEM? E ela, seu marido tem que te trazer. E eu acabo de encontrar com essa menina que agora está com 9 anos. E ela participou de uma atividade com a gente no laboratório de microbiologia, lá na universidade, a gente rodou em alguns laboratórios, mas ela ficou super encantada com o laboratório de microbiologia. E antes de fazer essas atividades, eu
tive algumas conversas, né, assim, conversei com elas no início, falei sobre essas questões, né, de o que menina pode fazer, o que não pode fazer, e ela já mudou completamente de ideia. Ela, inclusive, já fala assim, não, tia, agora eu já sei que você pode ter carro e eu também. Mas o que eu achei mais bonitinho, assim, é que muitas delas, inclusive essa, chegaram falando assim, não, eu quero ser cabeleireira, eu quero, né, que são atividades que elas já estão um pouco mais acostumadas, até porque na própria VEM eles têm um trabalho muito legal, que é o salão, onde elas aprendem o ofício mesmo, inclusive como atividade, né, para o futuro, para ser uma atividade profissional. Mas aí ela saiu dessa nossa atividade na universidade, assim, tia, agora eu quero ser cabeleireira, mas eu também quero ser cientista para achar a cura do câncer, sabe? Então, assim, é muito bonito ver o quanto as meninas começam a acreditar que elas têm outras opções, né? Começam a entender que elas podem ocupar outros lugares. E mesmo que o nosso projeto não tenha o sucesso, né, de, nossa, vamos aumentar significativamente esse número de mulheres, como todo projeto que está querendo mudar um pouco a realidade em que a gente vive, são passos de formiguinha. E a gente precisa comemorar cada mudança de mentalidade, cada vitória, cada pequeno passo que a gente der, para a gente sim conseguir alcançar, então, nosso maior objetivo, né? Mas para mim, assim, essas mudanças de mentalidade, ainda mais que foram meninas que eu vi, né, bem menores e que ainda não tinham ideia dos grandes potenciais que elas têm, isso para a gente é muito gratificante. Nossa, muito interessante sua resposta, adorei muito. E é bonito, né, ver, porque quando a gente tem uma disciplina na faculdade, né, no curso de Química, que é a história da química. E a professora faz exatamente esse trabalho com a gente. Ela pergunta: que cientista vocês conhecem? E a gente só vê em nome masculino. A gente É, não lembra. E isso na graduação. A gente já está inserida no ensino superior, num curso que é dito masculino também. Só que a gente sim, não pensa, a gente não lembra, a gente não tem essa imagem das mulheres na ciência. E quando tem, são mulheres que são isoladas, que não poderiam ter família, porque não tem como você ser cientista e ser mãe e ser casada. Então é muito interessante a gente ir desconstruindo isso desde pequeno, né, com essas meninas. E eu acho o projeto assim perfeito. Mas a gente sabe também que todo projeto, né, ele enfrenta alguns desafios. E quais que são esses principais desafios, né, que vocês têm encontrado e como vocês conseguem superá-los e as perspectivas, né, futuras para o projeto? obrigada, Maria Luísa. A gente fica muito feliz, assim, e de saber que, por mais que sejam, né, casos isolados, é igual muito bacana a sua professora trazer, né, essa possibilidade, porque isso faz com que a gente consiga refletir também um pouco. E eu acho que é exatamente o que você falou, assim, a gente vai, a mesma coisa quando a gente fala assim, pensa numa pessoa, eu até faço essa brincadeira com as minhas, vamos pensar numa pessoa que joga futebol, né? E aí sai aquele monte de nome de menino, né? De homem e tal, mas não sai uma mulher. E a gente tem aí a Marta, que é um baita exemplo de jogadora e que o que falta mesmo é essa questão da representatividade, né? Toda vez que a gente fala de algumas atividades, elas sempre voltam para o masculino. Então a gente tenta sempre reforçar, né, muito isso. A gente tem, como todo projeto, a gente tem muitos desafios, né? Desde os voluntários, né, para participar do projeto. A gente sabe que todos os cursos têm os seus horários e têm as suas demandas. Então, assim, a gente precisa de uma dedicação também, porque a gente quer fazer um trabalho contínuo, né? E muitas vezes a gente não consegue. Um outro desafio que a gente tem é a questão financeira, né? Mesmo de financiamento do projeto. Hoje a gente tem uma bolsista, já é o segundo ano consecutivo que nós temos a bolsa, e nós temos também o recurso do PIBEX, que é um recurso interno que a gente tem aqui, mas que ele tem muitas restrições sobre o seu uso, tá? E a gente tem os docentes também que têm projetos aprovados nisso, sabem a dificuldade que a gente tem, até de uso, porque a gente às vezes tem uma frota limitada de veículos, né? Então eu tenho recurso, mas eu não tenho veículo, ou eu só posso usar com as coisas do almoxerifado que estão aqui,
né? E às vezes isso não atende a demanda do meu projeto. Então, essa parte também para a gente é muito difícil. A gente tem tentado alguns caminhos, como parcerias externas, editais externos, né, para a gente conseguir avançar um pouquinho mais. Mas a gente ainda está né, muito caminhando a passos lentos ainda e cuidadosos também, né? Para a gente também não tentar fazer um trabalho maior do que a gente consegue e depois não conseguir finalizar esse trabalho com a excelência que a gente acha que merece ser feito, né? Então, a gente tem buscado, às vezes, parcerias com outras instituições, com outros projetos também, porque é importante a gente entender que muitas vezes os nossos desafios para permanecer nessas áreas eles não são necessariamente da parte do conhecimento das matérias de exatas, né? Às vezes é a questão do assédio, às vezes é a questão da saúde mental. Muitas meninas, às vezes, levam algumas questões sobre até a saúde, né, reprodutiva. Então, a gente tenta, com essas parcerias, suprir esses desafios. A gente tem também um desafio que eu acho que todo projeto de extensão, e eu acho importante a gente falar sobre isso, os nossos recursos não podem ser usados, por exemplo, para alimentação do nosso público-alvo. E como é que eu vou tirar as meninas da casa delas, trazê-las na universidade, ficar aqui com elas um dia todo, se eu não posso fornecer essa alimentação, né? Então, é uma coisa que eu acho que toda a política de extensão, não só da nossa universidade, mas do Brasil como um todo, ela precisa ser repensada, já que a gente quer justamente trazer essa comunidade externa e aproximar ela da comunidade acadêmica. Então, a gente precisa pensar um pouco também em quais são, né, essas necessidades do meu público-alvo. A gente, às vezes, aqui a gente fez uma campanha do nosso projeto dentro do ICT, que, assim, a nossa ideia é que quem sabe um dia a gente consiga expandir isso para toda a UFVJM, que é a campanha de dignidade menstrual. A gente colocou as caixinhas nos banheiros e, a partir de doações, a gente fica alimentando essas caixinhas com absorventes, né? Porque, às vezes, o problema das nossas alunas não é que ela tem dificuldade na matéria, mas, às vezes, ela não tem o recurso, né? Ela precisa pagar para almoçar no campus, ela precisa pagar para subir de ônibus, e aí não sobra dinheiro, e ela está num dia em que ela está menstruada e ela não consegue permanecer. Então, assim, a gente sabe que a questão da pobreza menstrual ela é uma realidade e que ela impacta também no desempenho escolar. Então, eu acho que assim a gente são diversas dificuldades que a gente tem, né? Mas as nossas perspectivas para o futuro são muito boas. Nós iniciaremos agora, na quarta-feira, comemorando os nossos 4 anos do projeto, nosso projeto de mentoria, que inicialmente a gente fez uma parceria com a professora Rose, de matemática, do Isabel Mota, e pediu para ela selecionar alunas, né, que estivessem interessadas, e eu acho que a nossa ideia para os próximos anos é que esse processo de mentoria ele seja anual, né? As meninas vão ter um acompanhamento anual a partir do ensino médio e, inclusive, expandindo as possibilidades de bolsas, que a gente sabe que a gente tem aí editais para bolsas para alunos do ensino médio que às vezes não são nem contemplados, justamente porque os professores da universidade às vezes não têm contato com o ensino médio, né? Então é uma possibilidade que a gente vê, inclusive, de já preparar essa menina que vai já começar uma atividade até ligada à universidade, ainda no ensino médio. Então, pense o quanto que ela já vai estar mais preparada quando ela entrar na universidade, né? Ela já vai entender, já vai conhecer, e ainda com uma possibilidade de uma bolsa. Então, as nossas perspectivas é começar a fazer essas parcerias, porque hoje sou apenas eu como docente na coordenação do nosso projeto. Nós já tivemos outras colaboradoras que, sim, foram fundamentais para a estruturação do nosso projeto, mas a gente tem né, diferentes momentos, inclusive desafios pessoais, em outros aspectos profissionais, que elas tiveram que sair do projeto, então, às vezes, fica muito restrito, né, a minha coordenação. Então, a gente quer expandir, seja na forma de
colaborador eventual, seja na forma de colaborador permanente do projeto, para outros docentes também, para que a gente consiga aí criar mais oportunidades para essas meninas dentro da universidade. Muito interessante, muito obrigada, tá, Ana Maria? E eu, quando eu estava indo no restaurante da universidade, eu fui voltar e eu precisava ir ao banheiro. E eu entrei em um dos anexos do ICT. E eu encontrei essa caixinha com absorvente e eu me senti tão acolhida que eu falei assim, Ai, que beleza! cara, como que a gente nunca pensou nisso? O nosso curso Química e Licenciatura, né, licenciatura em Química, é majoritariamente feminino. Ah, os docentes são majoritariamente mulheres também, e ninguém nunca tinha pensado isso, em ter uma caixinha com absorvente no banheiro da Facete, no banheiro do Departamento de Química, que é um anexo também que é pequeno. Claro que a universidade ela tem o medo de colocar, né, isso em grandes pavilhões, como pavilhão de aula, Sim, por causa do furto. Mas sim. nesses anexos, por que não, né? Porque É, é um acesso mais restrito, mais limitado de pessoas, né? Não é aquele fluxo grande. Só que a gente não pensou, é uma coisa tão simples, mas tão necessária, que a gente fica assim, a gente fica dependendo, a gente fica com medo, a gente ainda tem vergonha de estar menstruada, que é uma coisa mais normal que é. existe. E aí eu me senti tão acolhida quando eu entrei no banheiro, eu falei assim, ai meu Deus, eu até tirei foto e mandei para a coordenadora do PET. Eu falei, olha isso aqui, por que a gente não tem lá no PET? E eu acho, Maria Luísa, que é muito legal, assim, ver que, né, que isso alcança outras pessoas também, né? Porque, assim, eu acho que cada unidade tem suas particularidades. Vocês, por exemplo, têm um curso noturno onde é comum, e aí quando a gente ainda vai para a humanidade, isso é mais comum ainda, a gente trazer a questão, por exemplo, da maternidade, né? De ter onde trocar uma criança que hoje a gente ainda não tem, né, de trazer essa questão do absorvente. E, então, eu acho que, assim, eu entendo até a sua fala, né, de fazer isso para a universidade como um todo, mas eu acho que a gente começando com pequenos passos, a gente começa a criar uma cultura também. Né? Então, hoje, no início, eu abastecia praticamente sozinha essas caixinhas, mas eu ia lá fazer uma compra por mês e agora a gente vê que tem gente já levando, né? Então, eu acho que é isso mesmo, são pequenos passos, são pequenas atitudes. É igual você tirou foto e passou a ideia para frente, isso é muito legal, porque a gente não consegue sozinha abarcar, né? Uma quantidade muito grande, mas eu acho que assim, a comunidade acadêmica como um todo, ela pode colaborar não só com o projeto, né, mas com toda a política de equidade dentro da universidade, de uma forma muito efetiva e às vezes com pequenas atitudes. Eu me lembro que eu acho que, para mim, o exemplo é sempre a melhor forma. Eu me lembro que eu fui a representante docente não vinculada ao curso, no curso de engenharia mecânica. E havia um coordenador na época, eu era a única mulher que estava lá, fora duas meninas que eram representantes. O curso de engenharia mecânica é praticamente só homem, né? São muito. Tem uma docente no curso, diretamente vinculada ao curso, e são pouquíssimas meninas. E eu me lembro que o coordenador, ele, como eu já tinha sido coordenadora, ele sempre me perguntava assim, Ana Maria, você tem alguma opinião para dar sobre esse assunto? E um dia eu chamei a atenção dele, assim, depois eu falei assim, olha, é tão legal você fazer isso, porque eu vejo que até as meninas, elas começam a ficar um pouco mais confortáveis, porque às vezes, quando a gente está nesses ambientes, eu fico muito receosa de dar minha opinião, sendo a única mulher que está lá. Aí ele falou, eu não fazia isso de forma consciente. Eu falei, então comece a fazer, né? Então, assim, eu tenho colegas que também são parceiros nessa luta, né, que conversam sobre assuntos, que a gente fala, olha, esse comentário não é legal, né, porque a gente acaba fazendo, às vezes, as coisas sem perceber, né, então eu acho que tanto homens quanto mulheres têm total condição de contribuir, né, com essa equidade. Eu sempre falo para os colegas que estão mais próximos e que se mostram interessados em contribuir, falo, olha, só de você estimular uma menina a responder uma pergunta dentro de sala de aula, né, a entender que ela também é capaz de vencer os desafios e estimular que ela faça isso já é um passo enorme, né? E para as meninas eu sempre falo, gente, seja uma mulher que ajuda outras mulheres a crescerem, né? Eu acho que quanto mais a gente cresce, eu
particularmente levo isso muito para a minha carreira. Quanto mais eu cresço, mais eu quero trazer mulheres junto comigo, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho muito bonito aí pela frente. Eu tenho muita esperança de que, num futuro breve, a gente vai ver mudanças muito significativas, e aí não vão ser só esses pequenos passinhos que a gente vai estar conversando, né? Em futuras, conversas por aí. E Ana Maria, eu agradeço demais você aceitar, né, o nosso convite e trazer um pouco do projeto para o curso de Química, né, que ele vai ser postado no PET Química. E igual você e Maria falou, essa coisa de mulher apoiar a mulher, né? Porque às vezes, tipo assim, igual eu e Maria mesmo, a gente é amiga e tal, mas a gente não fica tipo, ah, você tá precisando de alguma coisa, sabe? Ter esse apego mesmo, assim, de mulher para mulher mesmo. Às vezes a gente tá Uhum, tão na correria do dia a dia, da faculdade, e a gente acha que, tipo, a mulher tá se virando igual a gente, e às vezes não é assim, né? uhum, E um pouco disso é baseado até no vídeo que a gente te enviou, né? Que é A Vida da Mulher Morando na Rua, que é do uhum. canal SP Invisível. E ele vai tratar muito também sobre essa dignidade mesmo menstrual, né? E como Maria falou, ela mesmo se sentiu muito acolhida em chegar no banheiro do ICT e ter uma caixinha com absorvente lá. Já tem 2 anos, né, que eu tô na universidade e fui saber do projeto só agora. Aham. E isso é até um pouco da próxima pergunta, né? E você já falou um pouco também, que é como a comunidade acadêmica ela pode se engajar ou então colaborar com o projeto Marias e Terezas. Como você disse, a questão da alimentação, né? Que o dinheiro não pode ser usado para alimentação, mas é uma coisa que é necessária, né? É necessária para as meninas que possam, né, continuar fazendo a manutenção do projeto e crescendo cada vez mais dentro da UFVJM. Igual o ICT é tão pertinho da Facete e a gente não tinha nenhuma noção sobre o projeto. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim como que a gente pode ajudar. Vitória, eu fico muito feliz, sobre essa questão que você pontuou, né, do apoio. Eu falo que a gente é tão acostumada, e criada para a rivalidade feminina que a gente às vezes se esquece que, não precisa ser assim, né? E é isso que você falou. A gente está dando conta de tanta coisa que a gente se esquece de quem está do lado. E uma das coisas mais bonitas que eu vi no nosso projeto, foi a criação de um espaço seguro onde as meninas pudessem, falar sobre os seus problemas, né? Então, mesmo que elas não fossem, e o nosso primeiro grupo, então, né, foram 6 meninas que iniciaram o projeto, que se conheceram online. A gente também não se conhecia entre si, porque, havia uma outra professora, então, o que a gente fez, foi chamando alunas que se destacavam, né, no ensino, remoto, falou, vamos trabalhar com essas meninas, né? Vamos convidá-las para trabalhar com a gente. E elas criaram um espaço tão seguro, que elas começaram a trocar experiências, e às vezes só essa troca de experiências, ou só poder, né, ter a segurança de falar que passou por uma coisa e não ser julgada, isso já fortaleceu muito essas meninas. A nossa palestra de assédio, inclusive, veio de uma demanda interna, porque uma das alunas, teve um problema, uma questão dentro de uma atividade, que estava sendo desenvolvida e que estava prevista no projeto pedagógico dela, e ela falou, eu não sei o que fazer, né? Eu não sei como lidar, eu não sei, eu queria, formalizar uma denúncia, eu não sei como fazer, né? Então, a gente foi trocando e as demandas vão aparecendo, sim, né? E a gente percebe que a gente é exatamente o que vocês falaram. A gente às vezes não para prestar atenção em pequenos problemas e às vezes é com pequenas atitudes a gente já pode resolver, né? Hoje o nosso projeto ele tem trabalhado nesse desenvolvimento de atividades, né? Então,
eu falo especialmente aí para docentes e técnicos que desenvolvam atividades dentro da universidade, que queiram receber as meninas, podem entrar em contato com a gente, né? Ah, eu tenho um projeto, sei lá, a gente agora vai ter uma visita onde a gente vai levar as meninas, tanto no laboratório de microbiologia da professora Lília, que também tem se mostrado uma parceira muito bacana, ela sempre recebe as meninas, monta apresentações, né? Para elas, então, assim, tem sido bem bacana. E a professora Thais, que é uma professora substituta aqui no Instituto, e que inclusive, ela fez o doutorado na Química e desenvolve biosensores eletroquímicos, né, para detecção de doenças, então ela também vai receber. Eu acho que esse talvez seja a colaboração mais direta, né, que a gente pode ter, principalmente dos servidores dentro da universidade. Mas a gente também está aberto a outras parcerias, parcerias externas, tanto para a gente adquirir material didático, para a gente criar kits didáticos para fazer atividades com as meninas, né? Jalecos, a gente fez uma campanha há muito pouco tempo, uma campanha para doação de jalecos usados, porque às vezes vocês trocam jalecos, eles até estão em bom estado, ou você forma, né? E a gente está sempre precisando de jaleco para levar as meninas para as atividades, principalmente nos laboratórios de Química e Biologia. Então, a gente faz algumas campanhas assim, a gente está sempre divulgando, e assim, eu acho que para tanto docentes, técnicos, e principalmente para as discentes, né, hoje a gente admite no projeto apenas meninas, porque a gente já teve, inclusive, um discente muito querido, ele foi muito bacana dentro do projeto, ele ajudou a gente demais, mas foi uma decisão minha depois, porque eu percebia que por mais que ele ajudasse muito, as meninas que eram voluntárias no projeto, elas acabaram ficando mais retraídas de falar alguns assuntos nas reuniões que a gente fazia, né? Então, assim, eu falei que eu até quero pensar melhor como eu posso inserir meninos que queiram entrar nessas atividades também. Mas, por enquanto, eu ainda não consegui formular uma maneira que seja bacana para os meninos também colaborarem com a gente. Tá? Acho que talvez colaborações eventuais, por enquanto, mas por enquanto a gente está admitindo apenas meninas, né? Inclusive para que a gente tenha esse espaço seguro de troca, né? Porque nós temos as nossas reuniões temáticas também, onde a gente faz estudos, né? Justamente para embasar melhor as nossas atividades. Então, a gente está sempre aberto, nós não temos um período específico de seleção, né? A gente divulga às vezes em alguns momentos, início de semestre, mas a gente está sempre recebendo novos membros, faz a entrevista, a gente conversa, vê se, né, as expectativas são atendidas. E eu acho que a campanha da dignidade menstrual também é uma forma que a comunidade acadêmica pode auxiliar, doando absorventes, né, entra em contato com a gente busca, até para a gente conseguir expandir isso um pouco mais, talvez levar, né, para o departamento de química, já levar isso e expandindo um pouquinho. A gente hoje tem muitas meninas da farmácia, por exemplo, então eu tenho muita vontade de levar isso já para o prédio da farmácia também, e a gente conseguir alcançar um pouco mais de meninas aí nessa caminhada. Então, eu queria também, baseado, né, naquele vídeo ainda que eu e Maria juntas decidimos, né, optar por trazer ele para a entrevista, e a gente achou ele muito interessante. E já, né, relatando a importância do projeto do Marias e Terezas para a comunidade e os desafios também que já foi relatado, né? Que muitas vezes envolvem a execução do projeto, como que vocês, né, do projeto em si, veem o papel da universidade no apoio e na sustentabilidade de iniciativas como essas, né, que buscam promover a inclusão e o desenvolvimento social. Vocês trouxeram a questão da sustentabilidade. Eu reforço que a ONU tem uma agenda, que é a Agenda 2030, com 17 objetivos para um desenvolvimento sustentável. E não à toa o quinto objetivo é a equidade de gênero, né? Então, eu acho que o que a gente precisa é de políticas mais efetivas em relação a isso. A gente
inclusive tem algumas pesquisas que a gente tem desenvolvido, até para traçar esse perfil de gênero dentro da universidade, né? Nós nunca tivemos alguém na nossa posição máxima de reitor do sexo feminino. Nós temos hoje uma representante do sexo feminino, mas é a nossa vice-reitora, né? E a gente, quando vai passar isso para direções, né, chefes de departamento, a gente percebe que são pontuais. E a gente precisa entender, né, por que essas mulheres não querem ocupar esses espaços, por que está tão difícil ficar lá, né? De uma maneira geral, é muito mais difícil uma mulher estar numa posição de gestão do que um homem, não pelos desafios da posição em si, mas pelos outros desafios que ela acaba enfrentando, né? Isso acaba sendo muito desgastante. Eu falo isso, inclusive, enquanto eu fui coordenadora, né? Eu tinha que enfrentar desafios além simplesmente pelo fato de eu ser mulher. E muitas pessoas questionaram, inclusive, a minha competência, né? Coisas que a gente não percebeu quando eram homens ocupando esse espaço. Então, a gente precisa começar a refletir, a discutir isso de uma forma mais eficaz, né? Eu acho que a universidade tem caminhado para isso, eu acho que precisam ser políticas mais efetivas, né, e alcançar mais pessoas, principalmente, mas a gente tem dado pequenos passos. E hoje, tanto eu quanto a professora Josélia, temos buscado apoio também fora da universidade. Tá? Nós conseguimos agora aprovar, junto com o professor Mário da Facete, um projeto na SECADI de formulação de um curso de educação para professores da educação básica, focado nos aspectos de raça, gênero e classe. Né? Nós estamos, enquanto representantes da rede de mulheres da UFBJM, e o professor Mário, que faz parte do NEABI, né, que traz a questão de raça, e nós também estamos vinculados à rede brasileira de mulheres cientistas, e isso traz também um apoio externo que é muito importante para nós nesse desenvolvimento. Muito obrigada, Ana Maria, pela resposta. E isso é muito interessante mesmo saber, porque realmente eu não tinha o conhecimento, né, desse comitê. E aí, quando você for mandar as imagens do projeto, se puder também mandar uma imagem da divulgação do comitê para chegar em mais gente também, porque eu Sim, tenho certeza que várias outras pessoas do curso de Química, por exemplo, também não saibam, né, uhum, sobre ele, e aí a gente divulga de forma mais ampla. E para finalizar, eu tive uma pergunta aqui agora, que não estava, né, na prevista, mas se não quiser responder, tem todo o direito, tá não, bom? pode falar. É só porque como a Vitória mesmo, ela trouxe, quando ela fez a pergunta dela, que ela tinha pouco conhecimento sobre o projeto Marias e Terezas. Eu Uhum, fui conhecer o projeto esse ano também, no início do ano, porque uma amiga postou, né, o processo de seleção, falou que estava com vagas abertas, e eu fui dar uma olhada, e eu adorei. Tanto que eu trouxe o projeto para fazer parte do Boletim da Química. uhum, Só que o projeto ele já tem, vai fazer 4 anos, né? sim. Você acha que essa pouca, não sei se é a palavra, né, pouca divulgação ou pouco conhecimento das pessoas sobre o projeto vem porque o projeto, além de ser voltado para a mulher, e isso já, né, o pessoal já fica com não vamos divulgar, ou sempre Uhum. fica com aquele preconceito por ser mulheres, e também por ser uma mulher negra à frente, tipo, coordenando o projeto, você acha que teve esse impacto de raça? Ou você acha que foi só erro de comunicação mesmo com os outros departamentos? Maria Luísa, eu vou te ser sincera, assim, a gente sempre mandou, eu nem sei, confesso, nem sei se eles sabem que é uma mulher negra que está à frente, mas a gente sempre mandou para os e-mails, para as coordenações, né? Eu acho que existe toda uma demanda de trabalho, eu vejo que não é uma exclusividade do meu projeto não alcançar, né, a universidade, tanto que a gente, dessa vez, resolveu colocar, inclusive, o processo seletivo no portal, né? Pedir para colocar no portal. Mas eu vejo uma dificuldade dos projetos como um todo de alcançar os estudantes, né? A gente não tem muita certeza se a gente tem que mandar no e-mail, né? Se o melhor caminho é o Instagram, a gente ainda não tem uma certeza, talvez, de qual será o melhor caminho. Eu sempre mando para as coordenações, pego as coordenações dos cursos, mas eu percebo também que há um certo receio,
quando a gente fala de projetos que trabalham alguns aspectos que eles podem ser, né, espinhosos, a questão da equidade de gênero, a questão de raça, né, são projetos que, às vezes, eu não sei se a palavra seria um boicote, mas eu não acho que é esse o caso, sabe? Mas eu acho que talvez a extensão como um todo em si, ela agora está ganhando uma projeção dentro da universidade com a acreditação da extensão, né? Então, eu entendo que a gente ainda não conseguiu encontrar a melhor maneira de alcançar os alunos, né? A gente já pensou inclusive em fazer, né, passar nas salas. Hoje a gente tem um grupo em que metade é da farmácia. E isso começou assim de um mero acaso, foi bem como você. Uma colega, eu conheci uma colega que conheceu do projeto, e aí eu procurei saber, sendo que a gente está fazendo divulgação o tempo todo, né? Mas eu acho que como a gente ficava muito restrito ao ICT, no ICT todo mundo conhece, né? Eu acho que o que às vezes falta é criar um canal onde a gente consiga alcançar um pouco melhor, né, outros alunos, outros departamentos, enfim. Mas eu não acho que esse pouco alcance se deva especificamente à minha raça, por exemplo, né, a questão da raça negra. Mas eu acho que há um certo receio do fortalecimento de políticas, né? A gente sabe que elas são necessárias, mas que elas mexem em estruturas como um todo da nossa sociedade. Então, não é um caminho fácil, e nem todo mundo acredita que sejam assuntos que devam ser discutidos, né? Que devam ser incentivados. A gente sabe que a gente ainda tem políticas e tem um caminho muito grande para que essas políticas sejam de fato efetivas, mas a gente está caminhando aí para que isso ocorra da melhor forma possível. Muito obrigada, tá, Ana Maria? Eu agradeço em nome do PET. Foi delicioso ter essa conversa com você. Não achei que foi uma entrevista, achei que foi uma conversa, foi maravilhoso. E, se possível, também você manda seu currículo Lattes para a gente, só para a gente colocar na descrição do vídeo, na postagem do Instagram. Se tiver os nomes das meninas que estão, né, ou voluntárias ou com bolsa do projeto, pode Uhum. mandar para a gente também, que a gente divulga tudo. Ana Maria, eu te agradeço muito por todo o conhecimento que foi passado para a gente. E eu e Maria, a gente vai continuar, né, fazendo de tudo para ajudar que o projeto continue crescendo e que essa entrevista também convide, né, as pessoas que vão assistir a se interessar, né, por esse assunto que é tão importante. Eu que agradeço, gente. Para mim é uma excelente oportunidade. Estou muito feliz mesmo de ver, né, outras pessoas interessadas, querendo ajudar o projeto. Eu espero que a gente inspire também, né, mesmo que não seja como participantes do nosso projeto, mas inspirem vocês também a outras iniciativas, a olhar com um pouco mais, né, de carinho com essas iniciativas. A gente tem iniciativas muito bacanas dentro da universidade e possibilidades mil, e é uma excelente oportunidade para nós, uma excelente forma de comemorarmos o nosso 4º ano de projeto, né, ter essa abertura do PET da Química. Bom, muito obrigada, viu, Muito Ana Maria? obrigada. Obrigada, meninas.